Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a todos meus amigos aqui do Face, do Instagram, do YouTube, do Kawaii e Zap e outros meios de comunicação aqui na internet, que a palavra de Deus tem sido levada por esse que vos fala. Esse que vos fala, seu amigo e irmão Wellington Ramos, que tem o compromisso de informar para todos, comunicar a todos a verdade de Deus, as boas novas de salvação. O conhecimento que todos precisam ter é do amor, da graça, da bondade, da misericórdia e do perdão de Deus, que está revelado no Evangelho, que é as boas novas de salvação, por onde o indivíduo, o ser humano, perdido, julgado e condenado, vai encontrar o meio, o caminho e a esperança da salvação. Para sair dessa situação, para sair dessa condição terrível que ele se encontra. Só pode conhecer e ter o conhecimento do único meio de saída, de esperança, de socorro. O homem só pode ter o conhecimento desse meio através do Evangelho. A comunicação do Evangelho tem que ser levada a todos. A informação do Evangelho tem que ser levada ao conhecimento de todos. Porque não tem como o homem escapar, nem sair, nem ser livre da situação que ele está indo de juízo, se não for o Evangelho levando a ele a esperança. Só pelo Evangelho. E esse Evangelho tem que ser pregado, hein? Tem que ser levado até você. Tem que ir até o seu entendimento, conhecimento. Para que você conheça, creia, para ser salvo. Essa é a condição. Esse é o princípio que o homem precisa seguir para ser salvo. Existem 3 passos importantes, 3 atitudes que o homem tem que tomar para ser salvo. A primeira atitude é ouvir o Evangelho. Como vamos ouvir se não há quem pregue? Para que eu creia, preciso ouvir. Depois de ouvir, eu tenho que crer. Crer é aceitar aquela verdade que você está ouvindo, contrariando e mostrando para você o contrário. Crer é isso. Não, é verdade. Eu creio nessa informação que eu estou recebendo. Mas não é só crer. Tem gente que ouve e crer. Mas é tomar uma atitude da convenção com o arrependimento. O que é isso? Vamos lá. 3 atitudes, 3 ações, 3 passos importantes que o homem tem que dar para a sua salvação. Primeiro ele tem que ouvir. Depois ele tem que crer. E na sequência se converter. E toda a convenção tem que ter arrependimento. A convenção a Jesus tem que ser com arrependimento. Para que o homem alcance e receba o dom gratuito de Deus. Mas como vão crer se não ouvirem? Como vão ouvirem se não há quem pregue? Para você encontrar a graça de Deus para a sua vida, que é o mais importante que a humanidade precisa, é a grande e a maior necessidade da humanidade, é a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus que a humanidade precisa. Agora isso só pode ser encontrado em Cristo. Só por Cristo o homem pode alcançar essa graça. Mas para ele alcançar essa graça, ele tem que ter o conhecimento dessa graça. É aí que entra o porém. Esse conhecimento dessa graça o homem só pode ter pela mensagem do Evangelho, que nos traz o conhecimento por onde alcançar a graça, a misericórdia, o perdão de Deus para a salvação. Só pelo Evangelho. É aí onde entra a importância
do evangelho ser pregado a toda criatura, como disse Jesus, para que todo aquele que crê seja salvo. Mas como vão crer se não há quem pregue? O que hoje o povo está ouvindo aí não é o evangelho. É uma falsificação. É um evangelho anátema. O povo está sendo privado da verdade do evangelho. O povo está sendo impedido do conhecimento do evangelho. Por quê? Porque o diabo levantou homens para trazer outra informação, deturpando a informação do evangelho. O diabo levantou homens para perverter o caminho da verdade, para cegar o entendimento dos incrédulos, para não conhecer a verdade do evangelho. O trabalho do diabo é esse: manipular, falsificar, adicionar, subtrair, para que as pessoas não creiam e não tenham o conhecimento da verdade do evangelho. Por onde precisam ter o conhecimento para chegar a Deus? Ninguém vai chegar a Deus sem conhecer, sem ouvir, sem crer e se converter pela mensagem do evangelho, que leva o homem a Cristo. O evangelho é uma mensagem que nos dá o conhecimento da graça, do amor, da misericórdia, da compaixão, do perdão de Deus para a humanidade. Mas tudo isso o evangelho nos leva a Cristo. A Cristo. Não é obras, não é instituição religiosa, não é a conjunto de regras, de norma, de doutrina formulada por homens para viver, centralizado, exclusiva dentro de um ambiente. O evangelho não leva ninguém a isso. Então, como vão crer se não há quem pregue? É aí que entra o que Jesus disse lá em Lucas, capítulo 8, versículo 12. Que o trabalho do diabo é tirar a palavra do entendimento do homem, para que o homem não conheça, creia, para se salvar. Para que o homem não se salve, crendo na direção que a palavra mostra a ele. O trabalho do diabo é tirar do entendimento do homem essa direção. A direção que mostra ao homem o caminho para Deus, a direção para Deus, a porta para o homem ter acesso a Deus, o meio, o lugar onde o homem tem que estar afirmado em Deus. O evangelho nos traz esse conhecimento para a gente estar verdadeiramente. O diabo trabalha para tirar do homem esse entendimento. É aí que Paulo diz que o Deus desse século, se referindo ao diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para não lhes resplandecer. Resplandecer é isso, ó. Iluminar, esclarecer, para você ver e contemplar a realidade. O trabalho do diabo é cegar o entendimento do homem, para o homem não ter a compreensão, o entendimento da verdade de Deus que o evangelho mostra. É isso que o diabo faz hoje, nesses milhões e milhares de pessoas que estão perdidas de Deus dentro das religiões, aonde o diabo criou esse caminho da religião, para o homem pensar que é o caminho para Deus, aonde o diabo levantou homens para pregar as muitas mentiras da religião em relação a Deus, para o povo pensar que estão andando na instrução, na doutrina, no ensino de Deus, por esses homens que estão aí a serviço do diabo, dentro das religiões, pregando uma mentira como se fosse verdade. E o pior de tudo, eles usam a palavra de Deus. Esse é o meio, a estratégia para enganar o povo. Usam a palavra, mas o espírito que opera no entendimento desses homens leva eles a perverter o entendimento da palavra com inspirações que criam doutrinas, criam ensinamentos, movimentos, conceitos, princípios e valores que tiram o povo da verdade do evangelho. Adicionam, subtraem, manipulam, falsificam. Eles pregam a verdade, pregam, mas eles misturam com a mentira. Eles adicionam outros métodos e meios e princípios ao evangelho, que o evangelho não mostra. Eles
não se submetem à doutrina de Cristo. Eles adulteram, contaminam, manipulam, falsificam a verdade do Evangelho. Eles usam a palavra de Deus para pregar as suas mentiras, dizendo que estão baseados na palavra. E os simples, que não dá ouvido à palavra, que não busca o conhecimento da palavra, que despreza a palavra, que não tem prazer na palavra, que é louco, vive uma vida com Deus, dentro do oba-oba, do reteté, do prá-prá-prá, das profecias, das provisões, das visões, não andam numa vida com Deus guiado pela palavra, que é a luz e a lâmpada para nos guiar na vida com Deus. O louco é esse, que anda numa vida de fé, de devoção, de valor, de guardar, de servir a Deus, mas não pela palavra. Esse é o louco, que tem uma vida de fé em Deus cega, porque não está guiado pela luz de Deus. Esse é o trabalho do diabo. Cegar o entendimento do incrédulo, porque a luz de Deus é lâmpada, que ilumina o nosso entendimento. E como é que ele cega? Tirando você da luz. Você sabia que houve um tempo na história, lá no século XI, século XII, a partir de uma centralização, aonde o sistema religioso, escuta uma coisa, aprendam isso aqui. Todo lugar que se denominam o detentor da verdade de Deus, o detentor de Deus, todo lugar que estabelece que você tem que ser de Deus, servir a Deus ali, se você não estiver ali não é de Deus, escuta uma coisa, corra daí, enquanto é tempo, se quiser ir para o céu. Também, se você quiser viver nessa mentira, achando que está vindo para Deus, continue, é sua escolha. Mas se você quiser andar na verdade para ir para o céu, está dentro da graça de Deus, você tem que conhecer a verdade e estar nela, firmado nela. Não é dentro de nenhum ambiente onde se denominam o lugar exclusivo e central para vida com Deus, para ser de Deus. Foi o que aconteceu. O sistema católico romano, eu sempre estou dizendo isso aqui, porque o povo precisa dar ouvido à verdade e conhecer a verdade. O sistema católico romano, a partir do século III, com o imperador Constantino, ele pegou a fé cristã, o verdadeiro, ele pegou o verdadeiro meio do homem ir para o céu, que é em Jesus. Aí ele criou a mentira e centralizou tudo dentro do sistema católico romano. Esse sistema do inferno passou agora a pregar e a mostrar para o povo que Deus estava no sistema, e quem não fosse do sistema era considerado como herege, porque agora o sistema católico romano centralizou, monopolizou Deus dentro do sistema, se colocando detentora da verdade, se colocando agora o lugar central para o povo buscar a Deus e estar em Deus, dentro do sistema religioso católico romano, centralizando Deus dentro das instituições, que agora criaram a mentira para o povo viver até hoje, casa de Deus. Ensinaram que Deus habita ali, que o lugar santo, o lugar sagrado é a casa de Deus, onde o povo tem que ir reverenciar e buscar a Deus. Essa foi a mentira criada pelo sistema católico romano, onde o diabo inspirou esses homens, e até hoje essa mentira é pregada não só pelo sistema católico romano, mas por todos os sistemas religiosos, onde eles criam um ambiente e centralizam tudo de Deus ali, para o povo estar ali preso, perdido, entendendo que ali é o lugar sagrado onde Deus está, onde Deus habita, para buscar a Deus, para servir a Deus, para estar em Deus. E o pior de tudo, que as pessoas dentro desse ambiente, elas ficam sobre o domínio e a autoridade, não é de Cristo pela palavra, é dos líderes a quem se denominam autoridade espiritual de Deus, para o povo se submeter.
O povo fica preso, escravizado, como se fosse numa vida de devoção para Deus, consagrando e vivendo para Deus, dentro desses ambientes, sob o domínio e autoridade dos líderes, que é quem vai agora guiar esse povo. O povo não é mais guiado pela palavra, por Cristo. O povo é guiado pelos líderes, que se colocam como mediador de Deus para o povo, autoridade espiritual, para o povo se submeter. E agora, aonde é que o povo está escravizado, aonde é que o povo coloca a sua vida, aonde é que o povo prioriza o seu viver, consagrando e sendo devoto como se fosse para Deus? É a Cristo pela palavra? Não. É nas igrejas, pelas regras dos homens. É ou não é? Foi isso que o catolicismo romano fez. Criou essa ideia de casa de Deus. Que os apóstolos combatiam isso. Paulo, Estevão já combatia isso. Uma das causas pela qual Estevão foi apedrejado foi porque ele pregou essa verdade. Que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Tiago, nesse momento, estava ali mostrando que o templo dos judeus não era o lugar onde Deus habitava. Que Deus não se encontrava dentro de um templo. Deus não se encontra dentro de nenhum lugar restrito sobre o domínio e a autoridade do homem que estabelece a regra e a norma. Foi isso que o sistema católico romano e esse sistema religioso evangélico e outros sistemas religiosos faz até hoje. Porque eu sempre digo, o sistema religioso evangélico é uma extensão do catolicismo romano. Porque esse princípio pregado dentro do sistema religioso evangélico saiu do sistema católico romano. Casa de Deus, os pastores como homem de Deus, autoridade espiritual. Isso tudo veio de lá. Onde eles colocam o Papa como pontífice. Santo Padre. A autoridade de Deus para o povo se submeter. O que o Papa disser está dito. Dentro das igrejas evangélicas é a mesma coisa. O que o pastor presidente disser está dito. Onde as pessoas passam, bom dia, seu Gustavo, a venerar, idolatrar, reverenciar, amar um amor exagerado, a ponto desse amor levar as pessoas a ignorar a palavra pelos homens, porque importa é o que o seu líder estabelece, diz dentro da igreja, e o povo se volta não para Cristo, com amor, com fidelidade, com dedicação, submissão. O povo se volta para os seus líderes religiosos, com amor, com dedicação, aonde idolatram, veneram, vive sendo guiado por eles, não por Cristo. Então aí já começa o pecado. O pecado é errar o alvo. E o povo já começa no pecado quando erra o alvo, colocando a igreja como lugar central da vida com Deus. O povo já começa em pecado errando o alvo, colocando homens como seu guia, seu mestre, autoridade espiritual para a vida deles. Erra o alvo. Tudo isso é Jesus. Não é igreja, não é pastor, nem vida religiosa dentro de coisa nenhuma, nem padre, nem papa, nem religião, nem instituição nenhuma. O povo hoje centralizou sua vida com Deus, não é na palavra. O povo centralizou sua vida com Deus nas instituições. Estão pecando, estão em pecado. Pecado é errar o alvo. E esse entendimento leva as pessoas a errar o alvo. Então eu quero que você entenda. Escuta só a estratégia do diabo. Bom dia, seu Jorge. Vem o sistema católico romano. Estabelece isso lá no século III. Aonde Constantino, com uma visão política, uma estratégia para o seu bel prazer, ele estabeleceu como religião oficial de Roma o cristianismo. Ele pegou agora o evangelho e formou uma religião. Ele pegou agora Cristo, centralizou dentro dos templos do sistema católico romano. Ele pegou agora os líderes e colocou como mediador do povo. E agora o povo deixou
de se dirigir a Cristo para encontrar Deus e passou agora a ir para as igrejas. Passou agora a buscar a mediação e a direção dos homens por onde são guiados. Olha a estratégia do diabo, irmão. O evangelho, ele era pregado livremente uma mensagem. O evangelho nunca foi isso que hoje o povo está vivendo. Sendo conduzido no entendimento a uma vida com Deus dentro de um ambiente restrito, submisso, formal, legalista, vivendo regra, meta, norma, sobre o domínio e a autoridade do homem. O evangelho não leva ninguém a isso. A igreja de Cristo nunca estava centralizada no domínio de um sistema religioso, pela regra e os preceitos dos homens. A igreja de Cristo vivia sob e submetia-se à autoridade de Cristo. O lugar que nós, cristãos, que somos membros que formam a igreja, o lugar que nós devemos estar não é um ambiente sobre o jugo, o fardo, o domínio e a autoridade do líder religioso desse ambiente. O lugar que nós devemos estar é em Cristo e na palavra de Cristo. Os cristãos se congregam não é para viver submisso num sistema moldulado dentro de uma denominação, submisso à regra, à norma, à formalidade do sistema. Os cristãos congregam em qualquer ambiente, sob a liberdade em Cristo e a autoridade de Cristo na palavra de Cristo. Não é para viver a formalidade de regra, de norma, de obrigação de igreja. Dentro da autoridade e o domínio do pastor presidente, do líder que esclarece, que determina isso para o povo viver. Os cristãos têm que congregar. Se congregar é se reunir. Não é se reunir numa forma. Não é se reunir dentro de um sistema denominacional sobre a autoridade e o domínio do homem. A autoridade eclesiástica. Os cristãos têm que congregar independente do ambiente, porque o principal não é o lugar, o principal é o motivo. É o que motiva você a congregar para buscar, receber o ensino, o conhecimento da palavra, comungar a fé entre os irmãos, compartilhar a esperança, compartilhar a dificuldade entre os irmãos, para que ali pela palavra venhamos ser edificados, instruídos, corrigidos, pela palavra. Não é dentro de regra, de norma, de obrigação, de usos e costumes de igreja. Os cristãos não viviam presos dentro de um sistema denominacional. A igreja de Cristo, os cristãos, nunca viveram sob o domínio e a autoridade de nenhum papa, nem pastor, presidente, nem líder religioso como autoridade espiritual para a igreja. Os cristãos vivem sobre a autoridade espiritual de Cristo e a palavra dele. A autoridade para nós, igreja, é a palavra de Cristo. Não é o líder, a autoridade eclesiástica de nenhuma instituição religiosa. E foi isso que o diabo fez. O povo agora saiu da fidelidade, saíram da direção de Cristo e passaram agora a ser propriedade, negócio, dentro do domínio da autoridade dos homens nas instituições religiosas, aonde centralizam suas vidas, sendo devotos e praticantes a toda regra, norma e ordenança que ali é dada, todo fardo e jugo de servidão como se fosse para Deus, de sacrifício, atividade religiosa, e passaram a viver centralizando sua vida dentro desse ambiente, vivendo essa formalidade sobre a regra, a norma do domínio e da autoridade dos homens. Olha que coisa absurda. Olha o que aconteceu agora. A estratégia do diabo desviou muito. Aí começou a grande apostasia. A partir daí começou a grande apostasia. Muitos apostataram da fé. Muitos saíram da fidelidade de Cristo. Muitos saíram da direção de Cristo e se tornaram propriedade e negócio do sistema religioso, aonde se colocaram como escravo desse sistema, negócio do sistema, colocando sua vida na dependência do sistema como se fosse para Deus. A partir daí surge a grande apostasia. E até hoje, olha quantos e quantos milhões e milhares de pessoas estão perdidas de Deus dentro das instituições religiosas,
chamada igreja, ou religião, ou salão do reino, ou qualquer casa aí que se reúna o povo sobre uma regra, uma norma de uma liderança eclesiástica dentro do sistema religioso. Nossa vida tem que estar guiada, submissa, rendida sob a autoridade de Cristo, pela palavra. O que rege a nossa vida, o centro da nossa vida com Deus, o principal que precisamos para a nossa vida estar centralizada com Deus é a palavra. Nossa vida tem que estar centralizada na palavra, guiada pela palavra, não é dentro de igreja, através de sacrifício, de obrigação, nem de atividade religiosa. Meus amados irmãos, isso que eu estou levando para vocês é muito importante. É muito raro você ouvir uma demonstração dessa. Sabe o que acontecia agora dentro do sistema católico romano? O povo tinha que viver uma vida com Deus cega, dentro da autoridade e da direção dos líderes. Dos líderes, não de Cristo. Onde o povo agora passou a viver dentro dessas regras, dessas normas, desses princípios, entendendo o que era para Deus. A partir daí, o povo se perdeu de Deus, irmão. O povo andou nas trevas, na escuridão, porque se perderam da luz, que é a palavra. E sabe o que foi que os líderes do sistema católico romano fizeram com o povo? Proibiam, passou um tempo na história, que o povo era proibido de ler a Bíblia. Por quê? Olha o argumento deles. Porque a Bíblia, só os homens que têm a unção, né, que são os sacerdotes católicos, tinham autoridade para ler a Bíblia para o povo. Porque se o povo lesse, ficava louco. O povo tinha que receber de Deus alguma direção. Se viesse dos padres, o povo tinha que submeter e não questionar, e não duvidar, e crer, aceitar o que os líderes do catolicismo romano pregavam. Porque o povo era ensinado que eles eram o representante de Deus, eles eram o mediador de Deus, para passar para o povo o ensino de Deus. E o povo não poderia ler a Bíblia, porque eles não tinham a unção para isso. Eles poderiam ficar loucos. Tinha que receber dos homens. Olha a estratégia do diabo. Impedir do povo de buscar o conhecimento de Deus na palavra. Não é dentro de igreja. E por muito tempo a palavra não era lida pelos muitos, porque ela tinha um idioma que os simples não alcançavam. Os simples não alcançavam o idioma da Bíblia, que era no latim. Por isso que houve traduções para a língua que possamos entender. A partir daí, houve homens que levantaram, Deus usando para criar, para traduzir a Bíblia na língua que todos pudessem ouvir, entender. Aí veio Lutero, não é? Que traduziu para o alemão. Veio outro aí da história que eu estava lendo, outros homens que fizeram a tradução da Bíblia, como William Tyndale, o inglês, e outros, para facilitar o entendimento do povo nas Escrituras, para que o povo entendesse, porque o sistema católico romano não tinha interesse que o povo se voltasse para a Bíblia. O que o sistema católico romano queria, na sua liderança dos homens, era que o povo continuasse a mercê na dependência deles, para aprender de Deus. Como se eles fossem o guia do povo para com Deus. E o guia da nossa vida para com Deus não é nenhum líder, é Jesus. Por isso que Jesus disse: aprendam de mim, sigam a mim, estejam em mim e as minhas palavras em vós. Hoje em dia, o povo não está mais sendo guiado para Deus pela palavra, é pelos pastores dentro de igreja. Porque o sistema religioso evangélico é uma ramificação do sistema católico romano. O que pregam lá dentro
É a mesma coisa do sistema católico romano. Só muda o rótulo. Ah, não, mas na igreja evangélica não tem idolatria de imagem. Não tem idolatria, não tem imagens. Mas tem idolatria à igreja. O povo idolatra pastores, bora, irmão. Idolatra conjuntos. Idolatras líderes. O povo é idólatra do mesmo jeito, irmão. Só pelo fato de não ter uma imagem de escultura, a idolatria não é só através de imagem de escultura. A idolatria é tudo aquilo que leva você a ter um amor, um apego exagerado que não seja Cristo. Onde você desvia-se do alvo. E tem muita gente idolatrando seus líderes, pastores, a ponto de negar a palavra, irmão. Eu conheço pessoas que a gente mostra que a palavra está corrigindo o que o pastor está pregando, mas sabe o que as pessoas dizem? Eu não quero saber. Eu ouvi. Quando eu fui orientar uma pessoa na verdade do evangelho, sabe o que foi que ela disse para mim? Eu não quero saber o que você está me mostrando. O que importa é o que o meu pastor me ensina, mesmo que ele esteja errado, mas eu vou dar ouvido ao meu pastor, não é a você não. Você está entendendo como é que o povo está? Ela não estava ali, ela não estava ali para dar ouvido a mim. Eu estava chamando essa pessoa para dar ouvido à palavra, a Jesus. Ela disse, não, é a meu pastor na minha igreja. O que eu sigo é o que o meu pastor prega na minha igreja. Você está vendo como as pessoas estão? O diabo tirou as pessoas do caminho de Cristo, do caminho de Deus, que é Cristo, e levou as pessoas a se perder. Eu digo sempre, é o mundo falso de Deus, que as pessoas vivem pensando que estão na verdade de Deus. Que mundo é esse, irmão Hélio? O mundo da religião, onde o povo vive lá dentro uma vida escravizada, devota, praticante de obras, de obrigações, de tarefas, de atividades religiosas, como se fosse para Deus. É o mundo falso de Deus. O sistema religioso, ele não leva você a ser guiado pela palavra. Observe o que eu vou dizer aqui agora, isso é verdade. E você pode analisar isso. Seja prudente. Você que está dentro de uma religião, seja qual for ela, evangélicas, qualquer igreja, assembleia, batista, congregacional, adventista, Deus e amor, presbiteriana, não sei o quê. Se você não tiver na regra dessa igreja, você não é aceito lá dentro. A regra da igreja, dessas igrejas, não é a regra da palavra de Deus. Se você não tiver dentro da formalidade, dos princípios e valores que a igreja determina, pelos homens, o preceito dos homens, não de Deus, você não fica nesse sistema, não é recebido, não tem aceitação lá dentro, porque os líderes, o governo do sistema que é do homem, para você estar lá tem que estar submisso, não é a palavra, é o sistema. Isso pode ser evangélico, católico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová. Vá analisar os valores e princípios que eles pregam em nome de Deus, para ver se condiz com a verdade do evangelho. Eles não se submetem ao evangelho de Cristo. Então por isso que eu digo, você não pode seguir, estar em Cristo dentro do sistema. Vou dizer só duas aqui. Para você estar dentro do sistema, tem que aceitar na sua vida e viver a mentira de que lá o sistema, a igreja, a denominação, é a casa de Deus. E se você não estiver lá, vivendo a atividade religiosa, atividade de culto, atividade de obrigação, você é considerado como desviado, não de Deus. E dentro do seu entendimento foi formado essa mentira, que a sua vida com Deus tem que ser dentro do ambiente igreja. Se você não tiver, você não é de Deus. E para você estar dentro desse ambiente igreja, você tem que cumprir as regras de lá. Tem que cumprir o cerimonial. Tem que se batizar. Tem que viver os rituais que eles pedem. Tem que aceitar os credos e os dogmas e as crenças que eles estabelecem lá. Tem que passar a viver sob a autoridade e o domínio do líder lá. Vai viver isso não lá para ver se tu é aceito. Estou falando alguma coisa que não procede aqui, irmãos? Dentro do sistema, você nunca vai chegar a Deus.
Você pode viver nessa mentira, enganado, com a tua mente cauterizada, achando que está em Deus, que é de Deus. Se você não fizer o que Jesus disse, você está perdido. Até porque o sistema não te deixa conhecer a verdade por onde você vai ser liberto. Porque foi o que Jesus disse. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observação. Essa palavra que Jesus falou está dentro de um contexto que ele está falando para os religiosos, que estavam presos na mentira do diabo, pensando que estavam vivendo para Deus dentro da religião. Jesus vai dizer, no versículo 31 de João, capítulo 8, se vocês guardarem as minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse isso para um povo religioso. Eu pergunto, qual é a palavra que tu guarda? Tu é discípulo de quem? Tu se denomina de quem? De Cristo ou de igreja? Não, eu sou Assembleia, eu sou Batista. Ah, quem é o teu pastor? Meu pastor é fulano. Eu sou cristão. Quem é o teu pastor? É Jesus. A gente aprende um com o outro. Mas não é o que ensina que é o meu guia, que é o meu pastor. O meu pastor é Jesus. Eu sou cristão, sou de Cristo. Hoje eu não me denomino mais por nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa, evangélica ou qualquer outra. Eu me denomino hoje como cristão, discípulo, seguidor de Cristo. Onde está a minha fé, minha vida de regra e prática, onde eu sou devoto e consagro minha vida para viver para Deus em Cristo, por Cristo, pela palavra de Cristo. Não em igreja, por pastor, guardando regras e normas religiosas. Então o sistema religioso ele não deixa você conhecer a verdade. Pode conversar com qualquer religioso. A conversa dele vai levar ele a defender valores e princípios da religião, não do evangelho. É muito difícil você ver. Bom dia, irmão. É muito difícil você ver alguém que diz que é de Deus, que defende os princípios de Deus, defendendo a causa do evangelho. O que você vê hoje é cada um defendendo princípios e valores de suas igrejas, de sua religião, de seus grupos, da doutrina do seu pastor, da sua igreja. Não é o evangelho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Está escrito na palavra. Paulo vai dizer, Timóteo, desde de criança, de pequeno, tu conheces as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação, que é pela fé em Jesus Cristo. Você só pode ter o conhecimento da salvação pelas Escrituras. E é isso que o diabo impede você, do conhecimento das Escrituras. Por isso que o povo hoje é formado dentro de credo, de regra, de princípio, de normas da religião. É do senhor aí, seu Jorge? É tudo do senhor aí. É. Olá, seu Pedro. Bom dia. Aqui é assim, aqui é trabalhando no meu compromisso secular e trabalhando no reino de Deus, no lado espiritual, levando para vocês a maravilhosa informação que liberta, né? Como você vai conhecer a verdade se ninguém pregar? Então esse é o meu trabalho, né? Pelo qual Deus me deu a vocação, me deu o chamado, né? Depois que eu me converti a Ele, Ele trabalhou em mim esse dom, esse talento de expor a palavra dele, que é luz, para iluminar os que estão nas trevas. Em relação ao conhecimento de Deus, estão nas trevas. Então, o trabalho do diabo dentro das religiões é esse, irmão. Privar o povo da verdade. Olha o mais absurdo.
O povo acha que está indo para a verdade. Pode perguntar a qualquer um, onde é que eu encontro a Deus? Vá para a igreja, vá para a religião. O diabo criou essa mentira, esse caminho que leva muitos para o inferno. O caminho da igreja, o caminho de religião. Todo mundo hoje, isso está empregado na mente do povo. Tem gente que acha que se não estiver na igreja não é de Deus. Se não for de uma religião não é de Deus. Porque foi colocada essa mentira na mente do povo, que para ser de Deus tem que ter uma religião. Tem que estar dentro de um grupo religioso sobre a regra, a norma e as atividades religiosas. Agora eu sou de Deus, eu sou religioso. Olha a mentira que foi pregada na mente da humanidade ao longo dos séculos. Isso vem de longos séculos. Só a palavra de Deus que pode libertar o homem dessa mentira. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como é que você vai conhecer a verdade dentro do sistema? Se o sistema está estabelecido na mentira. Se o sistema, quem domina lá, quem está lá operando na mente dos homens que estão criando doutrinas e ensinamentos, são espíritos enganadores, levando o povo a viver doutrina de demônios. Como você vai conhecer a verdade dentro do sistema? O sistema não tem compromisso com a verdade. O sistema religioso, eu digo, mas irmão, defina isso aí, toda a igreja e religião, irmão. Toda a igreja e religião que você está. O sistema religioso é qualquer grupinho que cria uma regra, uma norma, que cria um estabelecimento, que determina ali que é ali onde você servir, que ali encontra Deus, que tem que estar sob a autoridade de um homem. Isso é sistema religioso. Onde diz que ali é de Deus, é a direção de Deus, é sistema religioso. Sistema religioso católico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, kardecista. Tudo isso é o sistema religioso, aonde as pessoas entendem que ali eu encontro a Deus. A minha vida com Deus vai ser ali. Se converta a Jesus, mas tem que estar numa igreja. Uma das maiores mentiras que o diabo colocou, que prende muita gente é: não, você não pode ser de Deus sem uma igreja. Você tem que ter uma igreja. Pelo fato de estarmos congregando, aprendendo mais de Cristo, isso não é exclusivamente dentro de uma instituição, sobre uma regra e norma e o domínio e a autoridade do homem. Como eu disse aqui, os cristãos, a igreja de Cristo, não estavam submissa nem centralizada dentro de nenhum ambiente institucional sobre a regra de norma, de domínio, de autoridade do governo do homem. Não é esse o sistema para a gente congregar, não é dentro de um ambiente denominacional sobre a regra, a norma e a autoridade do homem. Quando você se submete a isso, você passa a ser produto, negócio desse sistema denominacional. Você agora está submisso não a Cristo. Porque aonde você tem que se submeter é a regra do sistema. E hoje tem muita gente pecando, desviado de Deus dentro das igrejas, porque estão transgredindo a regra, os princípios e os valores do Evangelho. Aqui, ó, é aqui onde eu devo estar. A submissão da minha vida tem que estar aqui, ó. A única forma de eu estar em Deus, viver para Deus, obedecer a Deus, amar a Deus e ser de Deus, é na palavra. Não é dentro de igrejas. Eu acho interessante, irmão. Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 14. Paulo vai dizer: Timóteo, desde de menino tu conheces as sagradas letras, a palavra, que podem te fazer sábio para a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Eu só posso ter a sabedoria do conhecimento da salvação pelas Escrituras. E as Escrituras me mostram que eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo. Não é estando na igreja, guardando sábado, sendo batizado dentro de água por homens, guardando regras e normas de atividade religiosa, cumprindo formalidade e cerimônia. Eu não sou salvo estando dentro de um ambiente, vivendo minha vida devota, exclusiva, centralizada dentro de uma igreja, para ser salvo. A verdade não ensina isso. Então é por isso que o diabo não quer que você conheça a verdade. Para que você permaneça na mentira,
perdido de Deus, e o pior, pensando que está salvo. Porque o sistema falsifica a verdade de Deus, que é Cristo o Evangelho. O sistema tira você do Evangelho. E eu faço aqui um pedido a você. Eu faço um pedido. Se você quiser, amém. Analise, examine-se a si mesmo. Nos preceitos, nos valores e na direção de fé que você está vivendo para Deus. Examine se está de acordo com o Evangelho. Porque se não tiver, em vão, tu estás se sacrificando. Sacrifício de tolo. Adorando a Deus em vão. Reprovado da fé. É o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e 2. Que ninguém pode ser salvo se não tiver no Evangelho. O Evangelho verdadeiro, pregado pelos apóstolos, que Cristo mandou. Não é esse Evangelho anátema que o povo hoje está vivendo, com o nome de Evangelho, dentro de igrejas evangélicas. Não confundam o Evangelho de Cristo com vida religiosa dentro de igrejas evangélicas. Não tem nada a ver. Então que Deus te abençoe, que você seja prudente, examine sua fé e analise. Analise, seja prudente. Errais, não examinando as Escrituras. Porque tem muita gente no erro, porque não examinam a verdade, desprezam a verdade, não se importam com a verdade. E quando alguém vai pregar para ele a verdade, sabe o que ele faz? Ele reage, confronta, combate e não aceita. Mas que Deus te abençoe e que a tua mente esteja aberta para receber a palavra de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas somos nós, por onde o Espírito Santo de Deus está falando. Nem todo aquele que diz que é de Deus está falando por ele. Nem todo aqueles que diz que é de Deus está falando por ele. Não é dizer que é de Deus, irmão. E aí, seu Ila? Agora estamos pregando. Não é dizer que é de Deus que é, irmão. O apóstolo João vai dizer assim: todo aquele que prevarica e não persevera, aonde? Dentro de igreja? Vivendo sacrifício religioso? Na obediência do pastor, do líder? A palavra de Deus vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Você pode ser devoto, praticante, perseverando na tua vida religiosa, dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica, dentro do espiritismo, sendo mormon, sendo testemunho de Jeová. Você pode estar consagrando, sendo devoto, praticante, colocando tua vida para servir dentro de um ambiente institucional, se dedicando, centralizando, entregando tua vida e o teu viver a qualquer líder religioso para guiar, ser guiado e dirigido por ele. Se você não tiver na doutrina de Cristo, não tenha Deus. É isso que a palavra me ensina. Eu tenho que ter o cuidado de mim. Eu tenho que priorizar o cuidado da minha vida. Não é de estar dentro de igreja, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tenho que ter o cuidado da minha vida. Não é de viver atividade de culto, de igreja religiosa, de vida religiosa dentro de igreja, de formalidade, de sacrifício e devoção. Eu tenho que ter o cuidado da minha vida, é na doutrina. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Primeira carta de Paulo ao Timóteo 4,16. É isso que a Bíblia nos ensina, irmão. Para viver uma vida de fé verdadeira em Deus. Não é isso que os pastores, os líderes das igrejas ensinam o povo. Venha para a igreja, venha para o culto, venha para a obra de Deus, venha servir a Deus, venha buscar a Deus, venha adorar a Deus. O povo está preso dentro de atividade religiosa de igreja. O povo está preso dentro de servidão, de trabalho, de obrigação, de regra, de metas que é ordenada para o povo cumprir dentro da igreja. Não, venha para a campanha, venha para o culto disso, venha para o culto daquilo. Se você não vier, perde a bênção. Se você não vier, deixa de buscar a Deus. Venha buscar a Deus, venha receber de Deus, venha para a casa de Deus, aqui é o lugar santo. O povo está preso dentro disso. Isso tudo é mentira do diabo.
O povo está vivendo onde coloca a sua vida na dependência disso, pensando que estão vivendo para Deus. Conheça a verdade e seja liberto. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém?